Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua ótica, natureza e mecanismo. Tudo isso na ótica espiritual. Então, hoje, nas semanas anteriores, nós já estudamos o que é o espírito, a alma, o perispírito, o homem, o ser humano. Hoje vamos dar início já a criação da humanidade propriamente dita no universo, a partir do reino mineral. Aqui nós temos apenas um resumo de tudo o que nós vamos estudar, certo? Então, iniciamos assim. Um planeta, quando alcança a capacidade de sustentar a vida orgânica, necessariamente atrai a necessidade e exige dos espíritos que se encontram em suas afastadas moradas que sejam atraídos para atender a essa necessidade. Tudo obedece à lei da lógica e da razão. Tudo que existe no universo existe em Deus. E tudo obedece às qualidades do plano que ocupa. Existe o plano mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal. Existe a matéria mineral e estado bruto, que ocupa o corpo material do plano da matéria. Existe a matéria mineral média, essa onde ocupa o corpo astral mineral, e existe o plano de energia mineral, que é a energia criadora dos dois planos citados. Deus, em seu movimento circular, cria correntes de energia. Essas correntes criam os sete lokas. Estes lokas, alimentados por suas correntes de energia, se expandem, reduzindo a velocidade da frequência vibracional, se desdobrando, criando os planos da natureza, cujas energias de cada plano se desdobram em subplanos. Cada subplano se desdobra em etapas e as etapas em seus vários aspectos, interpenetrando-as. O primeiro reino constituído no plano material de um planeta é o reino mineral. Ele é dividido em três subplanos, ou seja, o inferior, o médio e o superior, quando surge a energia mineral. É no plano médio mineral que estão as formas do mineral bruto, verdadeiras jazidas no astral. Existiam também verdadeiros jardins e florestas no plano médio vegetal, assim como existem verdadeiros monstros animais no plano médio também. Nessas formas estão basicamente a causa e o efeito juntos. Não causa causando efeito, mas todas as causas e todos os efeitos de certa forma empilhados, esperando que sejam selecionadas para a criação da causa, que é a alma, para a formação do plano causal no plano astral, onde só existia a energia causal. Quando o homem destrói um vegetal, um animal, um mineral, ou o próprio homem no plano material, não significa o desaparecimento para toda a eternidade daquilo que ele desejou destruir. Na realidade, houve uma transformação na parte bruta dessa matéria e, em consequência, uma modificação na forma do plano médio ou causal do astral, até aquele momento, vindo aquele mineral surgir mais perfeito, até alcançar a perfeição que não tem mais capacidade de força para condensar no plano mineral, servindo para a criação de uma forma no plano vegetal, um plano mais sensível, mais perfeito que o plano mineral. O homem, no mesmo acontece com os vegetais, que de transformação em transformação chega a um ponto de grande evolução e se transforma num germe, já dotado de instinto e necessidade, sendo esse germe o princípio da criação do plano animal. Criado o plano animal, aparecem os grandes monstros na ótica humana, que vão se avolumando a cada manifestação no plano até que aparecem com os grandes animais, cujos esqueletos ainda são encontrados no dia de hoje. Continuando a evolução, vão reduzindo suas massas até atingirem formas perfeitas.
Paulatinamente, vai diminuindo a força de coesão nesse plano e, em consequência, a predominância de energia livre na matéria animal, surgindo então o macaco, já dotado de instinto e inteligência, porém ainda sem consciência e razão perfeitas. As energias desse macaco vão se tornando mais perfeitas até que atinge a velocidade da vibração que lhe permite se manifestar para a criação do reino nominal, surgindo o primeiro homem com um crânio triangular, braços ultrapassando os joelhos, corpo completamente cabeludo e um olho no centro da testa. Este homem é dotado de inteligência, instinto e de percepção. Ocorre a segunda transformação, surgindo o segundo corpo ou segundo homem mais perfeito, o crânio já com a forma atual, entretanto com uma matéria bruta, sem que certas virtudes possam ainda se manifestar. Ocorre a terceira transformação, surgindo o terceiro corpo, o terceiro homem, este que a ciência identifica como o homem primitivo. Estes planos, em ordem descendente, são o mar paranirvânico da ciência, o paranirvânico da consciência, o nirvânico ou da verdade, o búdico ou da inteligência, o mental ou da imaginação, o astral ou da vontade e o material ou da necessidade. No plano astral, o plano astral é constituído de todas as formas do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino nominal. Essas formas estão em Deus com suas qualidades absolutas e perfeitas. Através do seu movimento circular, elas se manifestam constituindo os cinco éteres que as têm em contingência e potência, vindo formar o plano astral, juntamente com as energias cinética e cósmica. Continua a expansão e, com isso, a redução da velocidade da vibração das energias até a formação dentro do plano material ou da necessidade das condições necessárias para a formação em ordem descendente dos reinos nominal, animal, vegetal e mineral. No princípio, não existia formas no plano material. Para que seja criado um corpo físico no plano material, é necessário, em primeiro lugar, que a forma seja selecionada no plano astral para a criação do corpo causal ou alma, e em seguida da existência no plano material. Esta forma deve vir de um princípio primitivo inferior, e isso baixa do plano causal para o plano material. Através da observação, o espírito acelera no plano astral a vibração de um éter com as formas que ele quer selecionar para introduzir no plano causal do astral do planeta. O movimento acelerado do éter cria uma energia que se destaca do conjunto, contendo todas as formas que foram selecionadas com essa finalidade. O espírito dirige sua vontade para essa energia, reduzindo a velocidade da vibração até o ponto de maior densidade, criando uma partícula desse éter com as formas selecionadas, constituindo um plexo, ou centro de forças. Ele repete essa ação em cada éter e nas energias cinética e cósmica, até concluir os 7 centros de forças para a constituição da alma. Logo que ele forma a individualidade, a matéria, centro de força, plexo, chakras ou alma, ela se une avidamente à matéria quintessenciada no plano causal ali existente, formando seu corpo causal, ou o perispírito, o qual, juntamente com a sua individualidade, se transforma e se aperfeiçoa. Toda matéria que é utilizada para constituir o corpo causal ou perispírito é a mesma em toda a jornada evolutiva, desde o reino mineral inferior até o Kamaloka. Assim, é introduzida a alma no plano causal do astral de um planeta, criando o primeiro subplano primitivo inferior do reino mineral,
com o aparecimento da forma dos minerais primitivos inferiores. Estes minerais são constituídos com a mais baixa vibração das energias que constitui a matéria quintessenciada no plano astral. O espírito agora vibra a sua vontade na partícula ou plexo recém-criado do éter que constitui a alma, acelerando a vibração. Este movimento cria uma energia concêntrica ao plexo ou chakra com a imagem, com todas as formas contidas no plexo ou chakra. Criada a imagem, ele dirige sua vontade para essa energia, reduzindo a vibração até o ponto de maior densidade, criando nova partícula desse éter ou um plexo ou um chakra ou centro de força que se manifesta no plano material para a criação do corpo mineral, pois toda energia criada é inferior à criadora. Ele repete essa ação em cada partícula ou centro de força da alma até concluir os 7 centros de força para a constituição do corpo material da alma. Em seguida, ele une a sua criação, alma, aos elementos existentes no plano mineral, aparecendo os minerais primitivos inferiores, criando o subplano primitivo inferior do reino mineral no plano material do planeta. Assim é introduzida a alma no reino mineral do plano material de um planeta, passando a existir a matéria mineral primitiva inferior, que envolve os centros de força, criando o mineral no plano material. Este corpo é constituído pelos átomos químicos condensados pela energia Vajrayana, um aspecto do éter prana, no seu mais alto grau de densidade, que formam a matéria inorgânica que constitui o reino mineral primitivo inferior. Vê a condensação do átomo químico, pois tudo que existe no universo obedece à lei da lógica e da razão. Tudo tem um princípio primitivo e grosseiro e imperfeito. Primitivo e imperfeito. Tudo obedece às qualidades do plano que ocupa. A missão do espírito é de iluminação, ou a consciência que liberta através do desenvolvimento. É a transformação da desordem material em ordem espiritual daquele ser maior maior que em essência é o homem. Entretanto, ele não pode manifestar seus sentimentos através de uma pedra bruta, o centro de força. Por isso ele anima esta pedra bruta para, através do aperfeiçoamento das energias e aprimoramento das formas, ver estas leis, atingir o segundo estado mineral, o médio, e prosseguir sua evolução até atingir o mineral superior, vendo então a desintegração de todos os elementos que vão unificar-se aos elementos do plano vegetal. Deste modo, o futuro ser humano passa a ter 3 personalidades: o espírito, essência pura e absoluta; a alma, que alimenta seu corpo de matéria quintessenciada no plano causal; e os centros de forças, que alimentam o corpo material de matéria mais densa que a quintessenciada. A alma, nesse estado, passa a ser a ponte entre o espírito e a matéria, o Criador e a criação, entre o espírito e as formas pelas quais ele flui. Existe na razão direta de todas as coisas a necessidade de uma razão intermediária que traduza e compreenda tudo que a razão direta oferece e que seja possuidora de todos esses elementos e leve para a razão consciente a indicação dos meios práticos, básicos e reais para todas as construções universais. É nessa atividade que a alma aprende a se identificar, não como forma, mas como força que flui e dá vida à forma. Esse processo de integração e desintegração dos elementos se repete enquanto houver necessidade de aperfeiçoamento, chegando à natureza cada vez mais perfeita.
O tempo necessário para a formação do reino mineral é de aproximadamente 50 milhões de anos, contados pelo tempo em nosso planeta, dividido em três subplanos, ou seja, o primitivo, o médio e o inferior. A seguinte é a marcação de tempo, citado assim abaixo. Uma hora conta como 60 pontos. Um minuto também conta como 60 pontos. Um segundo também conta como 60 pontos. Um instante também conta como 60 pontos. Um trute também conta como 60 pontos. O subtrute conta como 30 pontos. Um dene conta como 15 pontos e um subdene conta como 1 ponto. Esta é uma síntese da criação da humanidade, de uma humanidade nesse incomensurável universo que vamos estudar para melhor compreender, bem como a grandeza do seu Criador. Agora nós vamos voltar ao princípio e vamos analisando parágrafo por parágrafo, para a gente ter uma compreensão maior, mostrando as figuras, né, que dá um esclarecimento maior. Então, ele assim, um planeta, quando alcança a capacidade de sustentar a vida orgânica, necessariamente atrai a necessidade e exige dos espíritos que se encontram em suas afastadas moradas que sejam atraídos para atender essa necessidade. Agora, veja bem, o planeta, a gente estudou na criação dos planetas, que eles vão né, aumentando a massa, aumentando, até que fica ali uma massa extraordinariamente grande. Nesse momento, eles começam o movimento dele de rotação, né, no sentido horário, e aí ele busca se adaptar, né, a um sistema solar ou naquele próprio, uma posição onde ele fica equilibrado, certo? Então, nesse momento, como sua massa é extraordinariamente grande, ele pede, né, a Deus que mande espíritos para lá, para o seu corpo, para ajudá-lo na sua desintegração, na sua evolução. E é isso que Deus atende e manda os espíritos para o planeta, para criar a humanidade no planeta, utilizando o material do planeta para evoluir mais rapidamente, ajudar o planeta a evoluir mais rapidamente. Né? Então, ele diz, tudo obedece à lei da lógica e da razão. Quer dizer, é a mesma coisa em qualquer lugar. Né? Tudo que existe no universo é existente em Deus. E tudo obedece às qualidades do plano que ocupa. Existe o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Existe a matéria mineral em estado bruto, que ocupa o corpo material no plano da matéria. Existe a matéria mineral, a média. Então, nós vamos ver aqui uma planificação divina, né? É, como é isso, tá? A gente vai ver aqui a planificação divina. Não, já perceberam, né? Já perceberam tudo, né? Já perceberam tudo. Já perceberam tudo. Já perceberam tudo. Daí agora a gente vem para cá, vai, Gilberto. Você fica só. Aí a planificação divina. Você fica indo para onde não tem. Certo? Aqui, ó. Nós vemos, né? Quando vimos a origem, a natureza, a origem do universo, então viu. A origem da natureza do mecanismo do universo, a gente estudou o absoluto, que era um caos, escuridão, né? Desordem total, né? Tudo parado. Né? Então, esse absoluto, que é constituído de partículas, né? Nele, nesse absoluto, manifestou ali da necessidade que Deus atendeu, né? Que criando a esfera rarefeita, que aí criou ali do movimento e deu início a tudo.
né? Ele criou a esfera rarefeita e criou os lokas, lembra? Criou os 7 lokas. E os 7 lokas estão aqui, ó. O loka da energia cinética, o loka dessa energia cósmica, e o loka da energia do prana, né? Do Tejas, do Vayu, do Prithvi e do Apas. Tá certo? Então vamos ver aqui os lokas. Para a gente relembrar, né? A gente já estudou isso, né? Eles. Aqui os lokas, certo? Então, aqui era o caos, né? O preto aqui, o campo preto era um caos, né? Aqui tudo, não existia nada, era um caos. E quando ele clamou por uma vida, né? Deus atendeu, e aqui no centro, Deus começou a girar em torno de si, do seu eixo, e criou uma esfera rarefeita que é ele. Quer dizer, afastou todas as partículas do absoluto, né? Então, foi ele aí, com um movimento de rotação da esfera rarefeita, criou a energia cinética, que a energia cinética criou a cósmica, criou o prana, criou o vayu, o prithivapo, e as três vieram acelerando, né? Toda a energia criada é exterior ao Criador e para ela retorna, né? Então, todas elas aqui foram criadas, uma criou a outra, e a criação volta para a criadora, aqui agora já é criação volta para a criadora, que vai e constitui os 7 planos da natureza, cria o Tejas, 7 planos da natureza, tá certo? Então, aí, agora ele diz assim, existe o reino mineral, o vegetal, o animal, o mineral. Existe a matéria mineral em estado bruto que ocupa o corpo material do planeta. O planeta é constituído de matéria mineral bruta. Essa que nós temos aí, os minerais, né? Existe a matéria mineral média, e essa onde ocupa o corpo astral mineral. E existe o plano de energia mineral, que é a energia criadora dos 2 planos, tá certo? Então, aí diz ele aqui, então vamos ver. Deus, em seu movimento circular, criou as energias, né? Criou as correntes de energia. Essas correntes de energia criou os lokas, a gente já viu. Esses lokas, alimentados por suas correntes de energia, se expandem, reduzindo a velocidade da frequência vibracional, lei da involução, criando os planos da natureza, cujas energias em cada plano se desdobram em subplanos, né? Os subplanos se desdobram em etapas, etapas em aspectos, né? Então vamos ver aqui, vamos ver essa parte aqui da expansão, tá certo? Que é onde as galáxias são construídas. De novo, Gilberto, não é possível. Você. Oh, meu Jesus. Isso a gente perde um tempo danado. A gente perde um tempo danado. Mas não é? 12. Vou botar aqui 12, né? Que é para a gente ir para a expansão. Não, não é isso que eu quero, não. Eu quero nesse aqui, tá vendo? Essa expansão vai ficar inserida no que nós vamos ver aqui agora, tá certo? A expansão. Essa expansão vai ficar inserida. É até bom a gente dar uma olhada logo nela, né? Vamos dar uma olhada nela. Porque quando eu mostrar o outro, a gente já tem, né? Então, a gente vai ver onde vai ser constituído todos os centros de força, né? As galáxias, nebulosas, planetas, né? Sistemas solares. Então, eles foram se expandindo, né? O Loki foi se expandindo e foi criando os planos da natureza, tá certo? Então, vamos ver aqui. Os Lokas foram se expandindo e se desdobrando, né? Plano, subplano, né? Etapas, depois de etapas vem
vem os aspectos e tal. Então, nessa expansão, foi criando os reinos da matéria no reino nominal, dos planos da matéria. Porque no planeta, só existiam as energias desses planos, mas não existiam formas. Forma da humanidade não existia, só existia as formas dele mesmo, do planeta. Então foi se desdobrando, né, e foi criando os planos, como foi criado esse plano aqui, ó, que é a energia cinética, tá vendo? Aí vai formar o nosso chakra umbilical. Desdobrou, né, criou a energia cósmica, se lembra? Que vai fazer o chakra sagrado. A cósmica, em expansão, se desdobrou, criou o prana, que é o plexo braquial do homem. O prana se desdobrou e criou o plexo frontal, o azul. O plexo frontal, o azul, né, o loka vayu, que é o azul, aqui é o loka prana. Vayu se desdobrou, criou o loka do plano do sistema, né, que é o do sistema digestivo, né? Então, e ele criou, né, o plano que é o APAS, né? Aqui é o Prithvi, aqui é o APAS, e então, que é o epigástrico. E continuou se desdobrando, baixando a vibração, né? Que aqui tem maior, aqui a vibração é maior do que aqui é maior do que aqui, né? A energia criada vai retornar à criadora, por aí vai. Então ele continuou baixando a vibração, agora criou novamente o plano da matéria do reino mineral, vegetal, do reino animal, vegetal e mineral, em descendência. Tá certo? Então, esse movimento todo aqui, nós vamos ver nessa figura aqui. Aqui mesmo vai. Né? Todo esse movimento a gente vê ele está aqui dentro. Ó. Tá vendo? Aqui dentro. Ó. Eu vou aumentar um pouquinho para a gente ver maior. Aqui, tá? Aqui dentro. Ó. Tá certo? Todas as galáxias, as nebulosas, planetas, sistemas solares, tudo vai ficar aqui dentro. Nesse espaço aqui, nesse diâmetro aqui do vermelho, tá vendo? Nesse diâmetro aqui no vermelho. Então, como a gente viu, os locas, tá vendo eles aqui? Eles foram se expandindo, né? A energia cinética se expandiu, veio para cá, ó, olha ela aqui. A energia cósmica, que é essa aqui, né? Tem essa mesma cor, ela veio para cá, tá vendo? O prana veio para cá. Aí o prana cria o vayu, não criou seja não. Criou o vayu veio para cá, o vayu criou o priti, veio para cá, em todos eles. Agora, o que aconteceu? Quando foi criado, né, os quatro, aí o apas acelerou a vibração, entrou no priti, o priti acelerou a vibração, entrou no vayu, o vayu acelerou a vibração, e quando ele chegou aqui nessa parte, na periferia, a gente deu um exemplo de, aqui é o mar, a água do mar, os três, né? E o prana seria a areia, né? Quando as ondas do mar batem na areia, aí cria aquela espuma. Essa espuma é o Tejas, tá certo? A gente deu né? Essa, fez essa comparação para a gente ir sintonizando mais as coisas, né? Tá certo? Então fica assim, né? Então ele foi descendo a vibração e criando todos esses planos, né? Quer dizer, as formas, né? Essas formas vão sendo criadas, né? No plano causal do planeta, porque até então ele não tem forma nenhuma, né? Então ele diz assim, Deus, em seu movimento circular, criou corrente de energias, né? Com os sete lokas, de lokas alimentados por suas correntes de energia, se expandiram, isso que a gente viu agora, né? Criando os planos da natureza, né, cujas energias de cada plano se desdobram em subplanos, cada subplano se desdobra em etapa, cada etapa se divide N aspectos. Tudo é um aspecto diferente de uma das energias. Agora aqui ele diz, olha, o primeiro reino constituído no plano material de um planeta é o reino mineral. Não é isso? Que a gente já viu aqui. Ó. Vamos ver? É o plano mineral.
Ah, Gilberto, você não tem jeito, não. Eu vou te contar, viu? Meu Jesus Cristo. Dá juízo a esse homem. Jesus Cristo. Cara, ele não tem juízo, não. Não tem. Tá certo? Não tem, não. Eu, Jesus Cristo. Olha aí, tá vendo de novo? Assim. Fica tudo assim. Assim. 12. Aí, fica assim. O que é planificação divina? É um sufoco para chegar na planificação divina. Tá? Então ele diz assim que o primeiro reino criado no planeta foi o reino mineral, né? Mas esse reino mineral aqui não foi criado já, não. Ele foi criado aqui, ó. Olha isso, tá? Tá vendo? Plano astral, o plano da vontade. Ele, aqui o plano causal, tá vendo? Fica no plano astral, plano causal. O plano causal só tem a energia causal, mas não tinha forma alguma. Estão percebendo? Para que seja criado um plano mineral aqui inferior, aqui no plano da matéria, tá certo? No plano da matéria, é necessário que ele tire do plano astral as formas, porque, como foi dito lá na mensagem, todas as formas existentes em Deus estão distribuídas nos 5 éteres. Não foi assim que a gente estudou? Então ele pega cada éter desse, ele vai criar um loca com cada éter, de cada loca com todas as formas que ele quer que se expandam aqui no planeta, que cria a humanidade no planeta. Tá certo? De cada éter ele tirou as formas e vai formar o conjunto, que no fim das contas vai ser o homem, tá? O ser humano. Tá certo? Então ele pega aqui no plano astral, separa as formas que ele quer, vamos dizer assim, do Vayu. Ele separa as formas que ele quer do Vayu para constituir a humanidade no planeta. Vibra naquelas formas que ele separou, elas criam um campo de vibração e ação com a imagem delas, das formas. Ele aí vibra nessa energia concêntrica, ele vibra reduzindo a velocidade dela e forma né, um corpo, né, com essas energias, com as formas que ele quis. Esse corpo, né, com a densidade máxima, é um plexo ou chakra. Né? No caso aqui do frontal, do Vayu é plexo. Né? Ele aí pega essa forma, esse plexo aqui, o Vayu, ele chega e coloca aqui. Pronto. O plano astral, o plano causal agora não está sem forma alguma, já tem a forma do do éter Vayu, né? do centro de força Vayu, que é o frontal. Tá certo? Ele pega em todos os éteres, em todos os locas que estão no astral, né? Ele pega todos os éteres e separa as formas que ele quer para formar o conjunto humanidade, o sistema, né? Esse organismo perfeito que é o homem, tá certo? Então ele separa as peças que ele quer para formar esse, né? Os centros de força do homem e vão trabalhar em conjunto, em harmonia. Tá? Então ele coloca aqui os 7 planos, os 7 locas, né? Os 7 locas, as energias que ele separou dos 7 locas para formar os 7 centros de força daquele que vai ser o homem. Tá certo? Colocou aqui. Pronto. Agora, aqui, né, ele já tem condição de criar, né, o plano, um outro, reduzindo a vibração, né, que forma o centro de força do plano causal, que é da alma, ele já tem condição de colocar aqui. Ele não pode colocar do plano astral para o plano material, direto. Lembra? Na razão direta de todas as coisas existe uma razão intermediária, não é assim? Então, o espírito não pode pegar e modificar a matéria, não. Ele tem que passar para o plano causal, que é a alma, e a alma é que faz isso. Tá? Tem uma ponte, né? Entre o Criador, que é o espírito que está aqui, e a criação. Né? Existe um plano intermediário.
Tá certo? Então vamos de novo para lá, para a gente já ver isso. Então ele já disse assim, que Deus em seu movimento criou, né? Foi se desdobrando e tal. Né? O primeiro reino constituído no plano material de um planeta é o reino mineral, isso no plano material. Né? Mas a gente vai ver que primeiro precisa passar no plano causal. Ele é dividido em três subplanos, inferior, médio e superior, quando surge a energia. Tá certo? Então, aqui seria, inferior seria, né, é, o plano, a energia, a vibração mais inferior, que é, né, é a matéria, né, sólida. Aqui no médio é a matéria, é o mesmo material aqui, mas em estado líquido. E aqui no superior é a energia que criou o médio e o inferior. Então, tudo no universo é assim, tem três, tem o inferior, médio e superior. Tá certo? Beleza? Então, ele vem assim e diz, olha, é no plano médio mineral, aqui ele já está falando do plano causal. Plano médio é o causal. Inferior é a matéria, aqui é o plano causal, onde existe a alma, e aqui é a energia que alimenta os dois, né? Que é o espírito, no caso, né? O espírito, alma, corpo físico, né? Espírito, alma, corpo físico, certo? É no plano médio mineral que estão as formas do mineral bruto, no plano mineral médio. Verdadeiras jazidas no astral, existindo também verdadeiros jardins e florestas no plano médio, que é o próprio, né, astral, e assim como existem verdadeiros monstros animais no plano médio. Quem é que coloca né, essas jazidas no astral, no plano médio? Quem? O espírito. Para que eles se manifestem no plano físico, é preciso que esteja no plano astral. Tá? Então, aqui no plano astral, no caso, né, não é, ainda não é, desculpem, eu já queria me antecipar, aqui ainda está no plano astral, onde tem todas as formas que a gente viu que ele separa, né, e condensa, separa e condensa. Nessas formas estão basicamente a causa e efeito juntos. Não causa causando efeito, mas todas as causas, todos os efeitos, de certa forma, empilhados. Chega no supermercado, está lá as prateleiras, né, com as mercadorias empilhadas. Você tira uma, criou a causa. Esperando que sejam selecionadas para a criação da causa, que é a alma, para a formação do plano causal, do plano astral, onde só existia a energia causal. Está vendo? Vamos ver de novo? Agora eu não vou errar. Agora eu já estou acordado. Né? Ó, aqui o plano astral tem todas as formas de Deus. Né? Ele distribuiu e chegou aqui e parou. É o depósito aqui, ele guardou tudo aqui, nesse depósito. Aí o espírito vem, pega as formas que ele quer, vibra nela, cria uma energia concêntrica, pega essa energia concêntrica, baixa a vibração e cria uma miniatura né, com a imagem das, das formas que ele escolheu. Ele aí agora vem e coloca aqui, no plano causal. Está entendendo? Percebe? Não foi isso que a gente explicou? Aí vem aqui agora, né? É isso que ele está dizendo, né? No plano médio mineral, que é lá né? Ele separou, estão as formas do mineral bruto, verdadeiras jazidas, tal. Nessas formas estão basicamente a causa e efeito. Não causa causando efeito, mas todas as causas, todos os efeitos, de certa forma, empilhados. Esperando que sejam selecionadas, e o espírito vem selecionado, para a criação da causa, que é a alma, a condensação das energias do plano astral que ele, né, condensou, para a formação do plano causal. Agora ele vai formar o plano causal que só tinha energia. Ele vai colocar todas as formas do plano causal, do plano astral, onde só existia energia. Né? Ele aí o que é que diz? Quando o homem destrói um vegetal, isso a gente vai estudar mais adiante, né? Mas você está aqui, a gente bota. Quando ele destrói um vegetal, um animal, qualquer coisa, ele pensa que extinguiu aquilo no plano físico, mas não extinguiu, não.
porque existe a forma ainda no plano causal. Enquanto existir aquela forma daquele jeito, né, no plano causal, ela vai se manifestar no plano físico de novo, agora mais aperfeiçoada. Vamos dizer assim, quando um homem, né, vamos dizer assim, quando o homem matou o outro, né, o próprio homem, o que é que acontece? Qual era o grau de evolução dele? Né? Qual era a vibração do centro de força dele? E quando ele morreu, ele tinha aquela vibração. Ele foi para o plano astral, né? Fica lá no plano causal. Quando ele volta, encarna novamente, ele começa dali, de onde parou, tá certo? Então, você destruiu, não, você impediu que ele continuasse a sua evolução. Uma encarnação que ele podia evoluir, mas ele foi privado disso, tá certo? Mas isso pode acontecer, por exemplo, o efeito de causa, um aprendizado, qualquer coisa assim. Mas ele perde a encarnação. Quando a humanidade hoje no planeta está se suicidando aos pouquinhos, né? Está reduzindo a encarnação. Shebna disse que o homem, uma encarnação do homem aqui no planeta teria que ser de 126 anos. Hoje, quando a gente vive 100 anos, né? 100 anos, 80 anos, eu tenho 83, aí eu tô ferido, já tenho 83, né? Eu podia estar com 126, mas, né, por aí. Né? Vai desaparecendo, tá? E não desaparece para toda a eternidade naquilo que ele desejou destruir. Né? O que foi que houve, como a gente está falando, né? Na realidade, houve uma transformação na parte bruta dessa matéria e, em consequência, uma modificação na forma do plano. Porque é interessante, viu, do plano médio causal. Eu vou colocar aqui, tá certo? Eu vou colocar aqui para a gente estudar direitinho, certo? A gente aprende um dia, né? A trabalhar com computador. Ok. Então, veja bem. Aí ele diz assim, na razão direta, vou diminuir um pouquinho, está grande demais. Então, não manda nada. Na razão direta, né? Na razão direta de todas as coisas, tem que existir uma razão intermediária que possa analisar, perceber, né? E despertar e daí passar para cá. Então a alma, quando a gente vai estudar isso daqui a pouquinho, né? A alma, ela quando faz isso, ela desperta, aumenta a velocidade vibracional dela, então ela evolui em consequência da necessidade do corpo físico. Por isso que a alma só evolui quando está encarnada. Porque é a necessidade de atender, né, aos reclamos do corpo físico, né, para o seu equilíbrio, é essa necessidade que faz com que ela, né, acelere as suas vibrações, porque o espírito atende, ele não pode atender diretamente, tem que ter uma razão intermediária, então ele passa para a alma, que ela, quando ela analisa, desperta e acelera. Né? Ela aí passa para cá, com essa aceleração, para acelerar aqui também o centro de força do corpo físico. Tá certo? Tá entendendo assim? Então, vamos ver. Na realidade, houve uma transformação bruta dessa matéria e, em consequência, a modificação na forma do plano médio causal do astral. Veja bem, a, a gente está fazendo aqui o centro de força da criação, né, da humanidade, mas no plano mineral inferior. Então, o perispírito tem a forma do mineral. Quando o mineral acelera a vibração que passa para o reino vegetal, o perispírito adquire a forma de vegetais. No reino animal, o perispírito adquire a forma de animal. Nominal, o perispírito né, chega à forma do hominal. Então, vamos dizer assim, cada encarnação sua, você tem uma aparência, né? Então, o seu perispírito tem aquela aparência. Você vem como encarnado no corpo de uma mulher,
Então, o seu perispírito está com um corpo de mulher. Se você vem com uma encarnação de homem, nome masculino, o seu perispírito está com a forma de um ser masculino. Ele acompanha, né? Acompanha a alma, tá certo? Ele acompanha a alma. Vamos ver aqui, né? O perispírito acompanha a alma, a evolução, tá certo? Então, quando ela encarna, né, atendendo, né, o país onde ela vai viver, a família, o trabalho, o desenvolvimento, tudo que vai fazer aqui, então ele vem, né, o DNA dele é codificado, ele vem com essa forma toda, tal, e o perispírito dela adquire essa forma, tá certo? Ele vai mudando, ele vem acompanhando ela, né? Aí ele diz assim, tem no médio causal, né? Aí vem na pedra, na parte bruta dessa matéria, e em consequência uma modificação na forma do plano médio causal, do astral, até aquele momento. Tá vendo? Vindo aquele mineral surgir mais perfeito, quer dizer, aquele mineral vai, quando ele aparecer novamente no plano físico, na matéria, ele já vem com a perfeição que quando ele foi destruído, né? O homem está modificando, acelerando, né? A vibração, a velocidade, mas não quando pega vamos dizer, uma pedra e transforma em cimento, né? Aquele pozinho, não evoluiu, não. Aquela pedra vai voltar a ser pedra, né? A partir daquele momento em que ela foi transformada em cimento, né? Então vai assim até alcançar a perfeição, que não tem mais capacidade de força para condensar no plano mineral, ou seja, a velocidade vibracional não permite mais que ela condense ali. Quer ver? Vamos ver aqui de novo. Ó, quando a gente estudou essa parte aqui, a tabelinha, aquela tabelinha, né? Ó, vamos ver aqui a tabelinha. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Tá certo? Eu vou aumentar. Partindo do K, né? Aqui tem um éter, e aí o éter em movimento criou energia. A energia, né, em aceleração produz eletricidade, tem uma pausa, uma parada e nova aceleração gera eletricidade e a eletricidade é calor. Então, veja bem, quando essa energia daqui, aqui embaixo, atingiu uma velocidade maior, que foi luz, ela continuou evoluindo, acelerando a velocidade vibracional, tá certo? E passou para a etapa seguinte. Então, vamos dizer assim, aqui é mineral, quando ela chega na energia mineral, ela não tem mais condição de condensar aqui, só um vórtice, né? O vórtice é que faz condensar, mas ela reduzir a vibração naturalmente, não, tá certo? Então, ela continua aumentando a velocidade, como não tem mais condição de condensar como mineral, ela passa para com energia no plano vegetal. Aí agora ela vai criar as formas do vegetal, tá certo? Vamos subindo aqui. A mesma coisa quando ela atinge a velocidade no reino vegetal, né? Ela passa para o reino animal. Aí começa a aparecer os animais no plano da matéria do animal. E ela vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo e passa para o plano nominal, que é a gente. E quando a gente chega aqui, aí já passa para o Kamaloka. Tá certo? Tá entendido assim? É isso que ele está dizendo. Isso nos planos, né? Como são toda energia, a gente aí tá vendo assim. Tá certo? Aí vem não tem força para condensar no plano mineral, servindo para a criação de uma forma no plano vegetal. Um plano mais sensível, mais perfeito do que o mineral. Então, o perispírito vai aumentando a vibração dele também, e ele já deixa de ter a forma mineral, passa a ter a forma vegetal. Tá certo? O mesmo acontece com os vegetais, de transformação em transformação, chega a um ponto de grande evolução e se transformam
no germe, já dotado de instinto e necessidade, né? Sendo esse germe o princípio da criação do reino animal. Quer dizer, já atingiu aquela velocidade, já está, né, condensando uma forma animal. Com o criado do plano animal, aparecem os grandes monstros, tal, tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito. Tudo a massa é maior, né? Mais matéria, menos energia. A energia está toda aprisionada ali. A energia que é para a construção daqueles corpos, ela está toda condensada. Com a evolução, ela vai, né, condensando menos e o corpo vai ficando menor, 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 porque a energia fica mais solta, liberada, né? Criando o plano animal, aparecem os grandes monstros, né? Que vão se avolumando a cada manifestação do plano até aparecerem como grandes animais cujos esqueletos ainda se encontram, a gente vê hoje em dia ainda, né? O dinossauro, o brontossauro, o protossauro, o alçauro, os sauros todos. Continuando a evolução, vão reduzindo suas massas, né? Transformando, liberando energias, até adquirirem formas mais perfeitas, mais sutis, mais perfeitas, e isso o perispírito vai adquirindo formas mais perfeitas, o perispírito, né? Aí vem, paulatinamente vai diminuindo a força de coesão nesses planos, né? Mais energia, menos matéria, e em consequência a predominância da energia livre. Quer dizer, energia livre, mais energia livre, menos matéria, né? Mais energia aprisionada, mais matéria, né? Essa energia livre, né, a predominância da energia livre na matéria animal, né, surgindo aí essas energias já passa para o outro, né, a outra forma dentro do plano animal, que é o macaco, né, que é dotado de instinto, inteligência, é o mais perfeito no reino animal. Esse macaquinho pequeno, não sei como é o nome dele, não, ele fica sentado parecendo gente, cruza até as pernas. Você dá uma banana, ele descasca certinho como uma criança. É esse bichinho, né? Eu não sei o nome dele, não. Quem estuda biologia está aí, na ponta da língua. Então, gente, as energias desse macaco vão se tornando mais perfeitas, né? Acelerando a vibração. Não é assim? Mantenham sempre isso em mente. Nós somos energia e estamos aumentando a nossa vibração. Quanto mais alta for a nossa vibração, mais perto de Deus nós estamos, que é a vibração absoluta, tá? Então, o macaco eles vão se tornando mais perfeito até que atinja a velocidade da vibração, que é a energia, né? Que ele permite se manifestar para a criação do reino nominal, tá bom? Ali a gente colocou como luz, né? Ela é energia. Surgindo o primeiro homem com o crânio triangular, ele era altão, grandão, massa bruta, braços ultrapassando os joelhos, corpo completamente cabeludo e um olho no centro da testa, né? Não é o olho que todo vê, não. É o olho dele. Aí vem assim: esse homem é dotado de inteligência e instinto de melhor percepção. Esse é o primeiro homem, viu? A gente vai dividindo tudo em sete, né? Tudo em sete. Aí vem aqui, esse primeiro aqui, o homem, né? Leva, sabe quantos anos? 7 milhões de anos, né? Quando ocorre a segunda transformação, que ele sai daqui de homem, né? Grandão, com olho na testa, rosto triangular, cabeça triangular, tal. Então ocorre a segunda transformação, já com a energia mais acelerada, a vibração mais acelerada, quer dizer, mais perfeita do que do homem primitivo, surgindo o segundo corpo, ou o segundo homem mais perfeito, né? Isso aqui já está nos segundos 7 milhões de anos. O crânio já com uma forma atual, entretanto com uma matéria ainda bruta, né? Sem que certas virtudes possam ainda se manifestar. Beleza, beleza. Agora, veja bem, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui, né? Tanto como matéria bruta, a matéria densa, sem que certas virtudes possam ainda se manifestar. Veja bem,
Quando da criação dos locas, né, dos éteres, eu disse que Deus, né, emitiu todas as suas formas, ele distribuiu todas as suas formas nos cinco éteres, né? O, o loca de energia cinética é a corrente de onda de vida, e o loca da energia cósmica é quem constitui a matéria, quem preenche as formas. As formas são ocas, né? Então, a matéria para preencher as formas da alma, né, e do próprio corpo humano são preenchidos por um material que o chakra sagrado ele tira da natureza e coloca para preencher as formas, né, do plano, tá certo? Ocorre, aí vem manifestar, ocorre a terceira transformação, quer dizer, 21 milhões, aqui já tem 14 milhões de anos, né? Aqui já está entrando no 15, surgindo o terceiro corpo ou o terceiro homem, este que a ciência identifica como homem primitivo, né? Homem das cavernas, de Neandertal, essas coisas aí. Tá certo? Então, a ciência ainda precisa ir mais profundamente para ver o segundo homem e o primeiro, né? O primeiro corpo, né? Como ele chama, surgindo o primeiro corpo ou o segundo homem, né? Segundo corpo, segundo homem, mais perfeito, tal, tal. Os planos em ordem descendente são uma paranêmica, então né, a gente já viu, mas não custa nada, né? Então vamos botar aqui. Não, Gilberto, eu quero. Não, Gilberto, você é doido. Aqui, certo? Não, é aqui mesmo, 12. É 4, é 12, né? A planificação divina, né? Então ele diz assim, foi aparecendo, né, os planos, né? Por exemplo, aqui, né, não nessa, não, você, tá vendo? Vocês nem para me dizer, né? Fica daí todo mundo calado e eu fazendo errado aqui e vocês não dizem nada, né? Então é vocês que estão assistindo, são vocês mesmo. É. Aí agora vem assim, né? Então os locas, né? O movimento criou os locas foram se expandindo e criando em ordem descendente os planos da hominal e os planos, né, da matéria mineral vegetal. Então é o mapa paranirvânico, nirvânico, búdico, mental, astral e material. Esses são os planos, tá certo? Que ele está dizendo aqui. Então, vamos dizer assim, né? Estes planos em ordem descendente são uma paranirvânico, nirvânico, búdico, mental, astral e material. Os sete, certo? Eles continuam baixando a vibração, aí faz aqui do homem, né? E passa para o reino animal, depois baixa vibração, vegetal, baixa vibração, mineral, né? É onde está mais baixo, né? Então ele diz assim, o plano astral é constituído de todas as formas do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino hominal. O plano astral que Deus criou, certo? Mas no plano causal não tem ainda, né? Essas formas estão em Deus, com as suas qualidades absolutas e perfeitas, através do seu movimento criador, elas se manifestam constituindo os cinco éteres que as têm, né, em contingente potência, vindo formar o plano astral, né, das energias cinéticas e cósmicas. Mas eu quero voltar para lá, tá certo? Porque tem uma coisa que eu ia dizer, e aí eu fiquei empolgado e não disse. Não foi? Então, sim. Eu disse, quando criou, né, os cinco éteres, ele distribuiu, né, todas as suas energias, suas formas. Aí a gente vê que a energia, né, o éter em movimento cria energia, né? Essa energia, veja bem, essa energia que o movimento do éter, quem criou o éter? Deus. E quando colocou no éter todas as formas, agora é que vem a outra informação. Criou no éter todas as formas, e nas energias criadas pelos éteres, ele colocou todos os seus sentimentos nas energias.
Gilberto, de onde partem os nossos sentimentos? Parte de Deus, as suas energias. Então, não é que os sentimentos seja transportado pela energia. Não. A energia é o sentimento da gente. Tenham isso em mente. A energia é o sentimento de Deus na gente. Tá certo? É isso que eu queria que ficasse mais ou menos patente para a gente não, né? Então, é assim, continua a expansão e, com isso, a redução da velocidade da vibração das energias até formar dentro do plano material da necessidade, né? O Zen, aí ele já coloca no plano material, né? A gente vai ver como é que ele faz para colocar no plano material, né? A gente leu isso, né? Olha, no princípio não existia forma no plano material do planeta. Eu disse a vocês, né? Só existia o mineral do planeta, não é verdade? Então o espírito chegou no plano astral e tirou as formas que ele queria para utilizar o material já do planeta, né, para ajudar na sua evolução. O espírito pega o centro de força e coloca no material que existe no planeta, os minerais inferiores. Então, como os centros de força vão desenvolvendo, vão evoluindo, vão fazendo a matéria também evoluir. O material do planeta, que vem dar no que dá, né? O homem. Mas, para que seja criado um corpo físico no plano da matéria material, é necessário, em primeiro lugar, que a forma seja selecionada no plano astral para a criação do corpo causal, que é a alma, e em seguida da existência no plano material, né? A intermediária. Esta forma deve vir de um princípio grosseiro e perfeito. Isso baixa do plano causal para o plano material. Tá certo? Vamos ver? Cadê o homem atrás? Não, universo, a planificação. Então, a gente vai ver aqui, ó, número 3. Então, a gente vai ver aqui, ó. Fica olhando, fica olhando. Aqui. Né? Então, é isso aí. Como ele diz assim, ele cria no plano, né, tira as formas do plano astral, baixa, né, vibra nelas, nas formas, cria uma imagem, pega essa imagem que é energia, reduz a velocidade e cria esse centro de força. Depois ele pega cada centro de força desse, vibra, cria um campo né, de energia. Ele pega essa energia que é a imagem do tudo que tem no centro e condensa de novo e bota para cá. Como toda energia criada, essa daqui, o corpo físico, né, é inferior à criadora. Então, essa aqui está no plano astral, né? E aqui está no plano material. Do plano material para o plano astral são 7 milhões de anos. Vamos dizer que aqui tem a 7 e aqui tem 14. Tá certo? Então é mais evoluído aqui. Tá certo? Então ele é assim, né? É, ele chega, vai vibrar na coisa, no plano astral, nas formas que ele quer manter no planeta. Né? Então ele diz assim, ó, através da observação, o espírito acelera no plano astral a vibração de um éter com as formas que ele quer selecionar para introduzir no plano causal do astral do planeta. Né? Plano causal onde só tinha energia causal, não tinha formas. Então ele tirou do plano astral, né? Fez esse processo que a gente já explicou, e colocou essas formas no plano astral, no plano causal do plano astral. O movimento acelerado do éter cria uma energia que se destaca do conjunto, contendo todas as formas selecionadas com essa finalidade. Não é isso? O espírito dirige a sua vontade para essa energia, reduzindo a velocidade da vibração até o ponto de maior densidade. Ele gerou aquela energia. A gente diz assim, se você está em sua casa, tem uma igreja próxima, o sino toca. Aí você sabe que é um sino, porque o som trouxe a imagem do sino. Tá certo? Então, se você puder pegar essa energia da imagem do sino e condensar, vai fazer um sino.
Está entendendo? Se você pegar o som do sino, essa vibração, e condensar, vai ficar um sino, tá certo? Então, já sei, né? É o ponto de maior densidade, criando uma partícula desse éter com as formas selecionadas, constituindo um plexo ou centro de força. Ele repete essa ação em cada éter nas energias cinéticas até concluir os 700 almas. Depois disso, quando ele constitui isso, ele colocou lá no plano causal, aí o que é que acontece? Logo que ele forma a individualidade, os 700 de força, né? A alma ela se une avidamente à matéria quintessenciada do plano causal ali existente. Você lembra que só tinha a energia, a matéria causal, no plano causal? Então ela forma o seu corpo causal, ou o perispírito, esse corpo causal é o perispírito. Agora vem a dele, o qual o perispírito, juntamente com sua individualidade, que é a alma, se transforma e se aperfeiçoa. Toda matéria que é utilizada para constituir o corpo causal ou o perispírito, desde o reino mineral inferior, é a mesma em toda a jornada evolutiva, desde o mineral inferior até o Kamaloka. No Kamaloka é onde vai se dar a segunda morte, quando a alma se desliga, quando o espírito se desliga da alma, os três centros de força, né? Os três chakras. Então o espírito vai para sua morada e os centros de força vão entrando nos locais, né? Para ir evoluindo, né? Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui para a gente ver. Vê aqui. Vou reduzir um pouquinho, porque está muito grandão. Aqui está bom. Aqui tá, dá para ver, né? Então aqui a gente está vendo a evolução. A gente está colocando aqui a evolução, tá? Agora, aqui na evolução, um outro detalhe interessante. Aqui na evolução, tá certo? Eu vou botar aqui a evolução. As energias são inconscientes, tá certo? Já aqui na evolução, as energias são conscientes. Repara? Porque entre a causa e o efeito, né, existe o aprendizado. Você cria a forma, não tem consciência, mas quando passa pelo efeito, você adquire a consciência. Né? Tá certo? Então, agora nós estamos trabalhando com a evolução e o aumento, né, das qualidades, né, da consciência do ser humano. Tá certo? Então, na subida, né, ele veio do plano mineral inferior, né? Subiram, aumentou a velocidade, passou para o plano vegetal, aumentou a velocidade, passou para o animal, aumentou a velocidade, passou para o material do reino hominal agora, né? Aqui reino hominal, reino hominal, que passou para o plano, aumentou a velocidade, passou para o astral, aumentou a velocidade mental, aumentou a velocidade múltipla, aumentou a velocidade nirvânica, aumentou a velocidade paranirvânica, aumentou a velocidade paranirvânica, aumentou a velocidade, entrou no Kamaloka. Aí o espírito se desliga da matéria, tá certo? Aí o espírito se divide, se desliga da matéria. Eu vou passar aqui, que ele é logo o vizinho aqui, para a gente ver, né? O espírito se desliga da matéria, tá certo? Aqui quando a gente morre, desliga isso aqui, aqui vai para o cemitério, o crematório, fica perdido aí na natureza, no plano material, sem ninguém achar o corpo, Deus sabe como. E esses centros de força, eles são imperecíveis e eternos, né? Porque são os éteres. Então, eles ficam gravitando na natureza. Onde, Gilberto? O Tejas fica no plano do Tejas, o Vayu fica no plano do Vayu, o Vayu, né? No plano do Vayu, o Prana no plano, pá, certo? Desliga aqui, o corpo vai para lá e esses centros de força ficam. O espírito está ligado à matéria, à alma, desde o mineral inferior, nunca se separa dela, nunca, tá certo?
Então, quando ela quer encarnar, ela pega, a gente vai estudar a encarnação, desencarnação e encarnação. Então, ela pega o centro de força dela e coloca lá para constituir o corpo físico. Tá certo? Ah, Gilberto, e se uma outra alma pegar? Não existe trocadilho, porque só existe um para cada um. Qualquer alma não pode nem chegar perto desse aqui, não pode. Né? Cada alma só atrai, né? A lei da afinidade, a lei da atração. O Tejas atrai o Tejas, um ainda tem mais energia do que o outro, por aí, tá certo? Então vamos mais adiante aqui. Né? Ela se liga avidamente, aí, né? Toda a matéria que é utilizada para constituir o corpo causal ou perispírito é a mesma em toda a jornada evolutiva, desde o reino mineral até o Kamaloka. Certo? Chegou no Kamaloka, agora ele vai para cada um centro vai para seu loca, né? Assim introduzida a alma no plano causal, né? Do astral, de um planeta, criando no plano astral, no plano causal. Ele cria no plano causal o reino mineral, desde o primitivo inferior, tá certo? Com o aparecimento da forma dos minerais primitivos inferiores no plano causal, que não tinha nada. Por isso que o corpo, por isso que o planeta pediu ajuda, tá certo? Então o espírito está construindo uma humanidade. Né? Estes minerais são constituídos com a mais baixa vibração das energias, né? Que constitui a matéria quintessenciada do plano astral. Aí ele vem mais adiante. O espírito agora volta à sua vontade, né? Vibra a sua vontade nas partículas que ele criou. Certo? Então, ali na cada partícula daquela, cada centro de força, né? Ele vibra, cria a imagem, né? Pega essa energia que tem toda a imagem do centro, reduz e cria um novo centro de força, o plexo, o chakra, o que seja, né? Então ele cria esse centro de força com uma vibração mais baixa, porque ele tirou do centro de força da alma e toda a energia criada é inferior à criadora. Então a vibração do centro de força do ser humano, do corpo físico, essas vibrações são inferiores à da alma, né? Então, ele diz assim, ele repete essa ação em cada partícula ou centro de força da alma até constituir os 7 centros de força para a constituição do corpo material da alma. Que material é esse? É o do planeta que ele usa. Né? Os centros de força usam esse material do planeta. Por isso que a gente veio ajudar, né? O planeta descondensado. Em seguida, ele une a sua criação aos elementos do plano material do planeta, aparecendo os minerais primitivos inferiores, porque só tinha as vibrações do planeta, mas não tinha o mineral do planeta, mas não tinha o mineral que vai ser a humanidade. Isso foi o espírito que criou, tá certo? Agora, quem é o mineral que vai ser a humanidade? O centro de força da alma e o centro de força do corpo físico. A alma usa o centro de força, usa a energia ou a matéria do causal e o centro de força do homem, né, do corpo físico, ele usa o material do planeta. Ele vai usar o mineral do planeta. Esse mineral é que ele vai ajudar a evoluir para criar o vegetal, o animal, tal. Tá certo? A gente vai estudando isso detalhadamente, viu? Assim é introduzida a alma no reino mineral do plano material de um planeta, passando a existir a matéria. Agora já existe a matéria mineral primitiva inferior, que vai ser o homem, tá certo? Que envolve o centro de força, criando o mineral no plano material. Aí, esse agora criando o mineral no plano material, é que vai ser o homem. Este corpo é constituído pelos átomos químicos da energia, né? O Hazakai, a gente viu quando condensou o pósitron, né? A gente viu, né? Aí dá uma olhadinha na aula, né? Criação do pósitron para ver. No seu mais alto grau de densidade e também no criação dos planetas, né? Que forma a matéria inorgânica do reino mineral primitivo inferior, né? Vai ver a condensação do átomo químico. Pois tudo que existe no universo obedece à lei da lógica da razão.
tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito. Tudo obedece à qualidade do plano que você, à vibração daquele plano. Terceira dimensão, mineral inferior. Então, ele tem essas qualidades, tá certo? Então, a missão do espírito é de iluminar, né? Ele veio, né, para transmutar a desordem material em ordem espiritual. Ele está ajudando, né? Ele está ajudando o homem, né? Ele está ajudando o homem a evoluir, né? Então, desde que ele se ligou lá no plano causal, que ele criou as formas, ele se ligou à alma, ele não nos liberta ela. E está, toda vez que encarna, ele está ligado aqui. Desde o mineral, ele está colocando a desordem material em ordem espiritual, né? Quer dizer, evoluindo, fazendo evoluir, ele acompanha, tá certo? A gente vai ver depois, como o espírito é um só, ele criou aqui esse centro de força que vai ser outro espírito e esse centro de força que vai ser outro espírito. Então, ele nessa descida que ele fez, né? Que ele ajudou o planeta, ele ainda criou mais dois espíritos, tá certo? A gente vai ver isso certinho. Não se preocupe, não. Né? Deste modo, o futuro ser humano passa a ter três personalidades: o espírito, a essência pura e absoluta, a alma, que alimenta o corpo de matéria quintessencial, e o plano causal, e o centro de força, né? Que são, né, que alimentam o corpo material, da matéria mais densa. Então, a alma, nesse instante, passa a ser, a alma, nesse estado, passa a ser a ponte entre o espírito e a matéria, né? O Criador e a criação. O Criador, o Espírito, e a criação, é um corpo físico. Entre o Espírito e as formas pelas quais ele flui. O Espírito flui através da alma para o corpo físico. Existe na razão direta de todas as coisas a necessidade de uma razão intermediária e tal, né? Eu vou adiantando que já está passando a hora aqui. E que seja possuidora, a alma é possuidora de todos os elementos que leve para a razão consciente a indicação dos meios práticos básicos para todas as construções universais. Então, a alma, ela aprende com isso, ela desperta as vibrações que estão latentes de acordo com a necessidade do corpo físico, que o espírito encaminha através dela para atender à necessidade do corpo físico. Então, quando passa para ela, ela vai analisar, desperta a vibração que ela tem nela, então ela evolui, ela aprende, né? É nessa atividade que a alma aprende a se identificar, não como forma, do centro de força, mas como força que flui da vida forma, tá certo? Esse processo de integração e desintegração, quer dizer, desencarne, né? Encarna, desencarna, desencarna, dois elementos se repetem, enquanto houver necessidade de aperfeiçoamento chegando à natureza cada vez mais perfeita. O tempo necessário é esse, que a gente já viu aqui, vai ficar registrado aí, quem quiser copia. Tá? Pronto. Essa é uma síntese da criação da humanidade e desse comensurável universo que vamos estudar melhor, para melhor compreender bem como compreender a grandeza do Criador. Tá certo? Então, meditem sobre tudo isso, né? Qualquer dúvida, né? A minha nora está aí, pronta para receber né, as dúvidas de vocês e a gente vai, né, na medida do possível, conversando ou explicando de uma forma mais tranquila. Né? O diálogo é sempre melhor do que uma escrita. Né? Assim. Então, meditem e eu devo muita gratidão, gratidão mesmo ao meu mestre Shédina, ao nosso mestre Shédina, por tudo. Então, recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o Deus permitir.